o impacto que uma igreja terá está intimamente ligado à visão que essa igreja tem de Deus, de si mesma e da missão. E para te mostrar isso, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Eu creio que por meio desse texto o apóstolo Paulo vai nos convidar a ampliar a nossa visão a respeito de Deus, a respeito de si mesmos e a respeito da missão. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, eu estou lendo na versão da NVI, eu acho que vocês têm aqui exatamente a mesma versão atrás. O texto diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu creio que Paulo está aqui falando sobre esse impacto do Evangelho e nos convidando a ampliar a nossa visão sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre a missão que fazemos parte. Deixa eu falar um pouco, eu quero hoje convidar você a ampliar a sua visão, tá bom? Nós vamos hoje ampliar a nossa visão. A primeira coisa que eu quero te convidar é ampliar a tua visão sobre Deus. Amplie a sua visão sobre Deus. Porque infelizmente, muitas vezes nós temos uma imagem de Deus que não corresponde ao verdadeiro Deus. É mais uma caricatura. Muitas vezes é um Deus criado de acordo com nossa expectativa, de acordo com nossos desejos ou nossos próprios planos. E por conta disso, nós passamos a acreditar num Deus pequeno. Muitas vezes é assim. E Paulo nos convida a enxergar e contemplar. Nós acabamos de cantar isso aqui, maravilhoso é esse Deus e tão poderoso. Paulo diz o seguinte, ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, talvez para a gente compreender a grandeza do que Paulo está nos ensinando, nós precisamos voltar um pouco para a história dessa igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela começou como uma plantação, como essa igreja de vocês. Foi uma plantação de Paulo. E sabe que Paulo ficou nessa igreja durante 3 anos trabalhando na plantação dela. Atos capítulo 19 conta essa história. Era a 3ª viagem missionária de Paulo. E Paulo entendeu que a cidade de Éfeso era uma cidade como Guarulhos. Era uma cidade estratégica, com uma grande população. Naquela época, uma cidade como Éfeso seria considerada hoje seria proporcionalmente como uma metrópole como Guarulhos. Talvez eles tinham cerca de 400 mil habitantes. Era uma cidade portuária e era uma cidade extremamente rica, movimentada pelo porto e pelo comércio. Essa cidade, ela tinha, para vocês terem uma ideia, era uma cidade que as pessoas amavam ir passear. Era uma cidade extremamente turística, porque era uma cidade linda. Havia uma estrada que cruzava essa cidade de ponta a ponta. E essa estrada, ela era feita de pedras brancas de mármore. Você imagina isso? Uma cidade que possui pedras de mármore na estrada. Enquanto você caminhava nessa estrada, você ia perceber que haviam colunas e haviam prédios. Gente, prédios grandes, suntuosos na cidade de Éfeso. E essa cidade cruzava a cidade do porto até o grande teatro. Havia um teatro nessa cidade para 25 mil pessoas. Que cidade é essa? Nós estamos falando de uma cidade há 2000 anos atrás. E toda essa estrada, ela possuía iluminação pública. Era uma cidade maravilhosa.
Era uma cidade com tecnologia. Era uma cidade de ponta, que tinha as últimas novidades da modernidade. Era uma cidade também que tinha a biblioteca de Celso. A biblioteca de Celso reunia, no grande orgulho da cidade, porque reunia títulos conhecidos, os livros mais modernos. O livro do Pedro Pamplona estaria lá na biblioteca de Celso, porque todo o conhecimento, os grandes filósofos tinham ali os seus livros. Então era uma cidade que valorizava a cultura, era uma cidade que valorizava o conhecimento. Mas aliás, essa cidade tinha uma espécie de... O primeiro shopping em Guatemi foi criado em Éfeso, tá? Porque tinha um grande centro comercial e tudo que você imaginar era vendido ali. Foi ali que começou a Shopee também, tá? Eles traziam coisas de várias outras partes do mundo e tudo era vendido por um preço bacana ali. Outra coisa, e talvez o maior orgulho da cidade de Éfeso, era o templo de Ártemis. Gente, para tudo. O templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sabe quando a gente quer viajar para algum lugar? A gente quer viajar para algum lugar que tenha algo maravilhoso, tipo as muralhas da China, né? Ou a gente quer viajar, como eu viajei, eu estive em outubro, eu conheci as cataratas do Niágara. Lembra as cataratas lá do Pica-Pau? As carinhas descendo. Eu fui lá conhecer. Gente, cheio de turista. E eu fiquei imaginando, né, como seria pular nas cascatas. Um parênteses aqui, desculpa, me perdi da pregação. Mas você sabia que já teve uma pessoa que pulou das cataratas, mas não sobreviveu? Então eles criaram uma lei, porque tem muita gente que pensa assim, será que dá para sobreviver? Então se você pular das cataratas do Niágara e você sobreviver, você vai ter que pagar uma multa de $25 mil. Então não vale a pena arriscar, tá? Fecha o parênteses aqui. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis. Era um grande templo com cerca de 120 colunas de mármore misturado com ouro e prata. E as pessoas viajavam do mundo inteiro porque elas queriam contemplar. Não havia nada mais grandioso. O templo da deusa Diana era maior que o próprio Partenon. Então era o que havia de mais suntuoso no mundo, você poder contemplar a grandeza. E os guias turísticos, quando eles apresentavam a cidade de Éfeso, os guias turísticos, quando eles apresentavam o templo da deusa Ártemis, eles falavam assim, a profundidade é X, a altura é Y, a largura é tal, a profundidade é essa. Então é interessante porque Paulo no versículo 18, se você reparar, ele vai dizer o seguinte, a minha oração é que vocês possam conhecer e experimentar o amor de Deus, possam experimentar, o versículo 18 diz o seguinte, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, do poder de Deus e do amor de Cristo. Por que Paulo está usando essa linguagem? Porque essa era a linguagem dos guias turísticos em Éfeso. Veja quão grande, veja que suntuoso, veja que poderoso. E todos que chegavam em Éfeso ficavam impressionados, dizendo, uau! Aquela cidade, mais do que um templo da deusa Diana, tinha uma economia que gerava em torno desse turismo de Ártemis. A cidade estava fundamentada nisso, em cima da idolatria, uma cultura idólatra. De repente, um homem, apóstolo Paulo, decide que ele vai, sem recursos, plantar uma igreja nessa cidade. Ele não tinha nem onde se reunir para começar essa igreja. O texto bíblico de Atos 19, se você for ver, você vai descobrir que ele passou 3 meses usando uma sinagoga dos judeus. 3 meses, até que ele foi expulso. Sabe onde ele foi depois que ele foi expulso da sinagoga? Ele foi pregar, ele começou a plantação numa escola. A escola de Tirano, ele diz lá em Atos 19. E durante 2 anos, ele ficou usando a escola de Tirano. Então eles montavam a igreja, desmontavam a igreja, né?
Na verdade, Paulo pregou para todo mundo que passou por ali. Diz que pessoas de várias regiões, porque Éfeso era uma região estratégica que alcançava inúmeras outras regiões da Ásia Menor. E Paulo começou a pregar o evangelho para todas aquelas pessoas. Ele não tinha recursos, ele não tinha sistema de som, ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, como YouTube, como gravação, como Instagram. Ele começou a pregar o evangelho. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se converter. E diz o texto que Deus deu poder extraordinário para Paulo, que ele começou a realizar milagres. E as pessoas só de tocarem na túnica de Paulo eram curadas. Então essas histórias começaram a correr, e diz que o nome de Jesus passou a se espalhar. E o nome de Jesus começou, o versículo 17, se não me engano, do capítulo 19, diz que o nome de Jesus era engrandecido. E o versículo 20 do capítulo 19 diz que o nome de Jesus se espalhou por toda parte e todos viram os seus efeitos poderosos, o efeito poderoso do evangelho. De tal forma, gente, que o versículo seguinte vai dizer que houve um tumulto naquela cidade. Por quê? Porque as pessoas passaram a se converter e abandonar a idolatria. Então eles começaram a se voltar a Jesus, e nesse tumulto pessoas começaram a pegar seus livros. A cidade estava mergulhada também no ocultismo, na feitiçaria, e essas pessoas começaram a pegar seus amuletos, começaram a pegar seus livros, seus objetos relacionados ao ocultismo e relacionados à idolatria, e eles foram em praça pública e eles queimaram esses objetos, dizendo: nós entendemos que não precisamos mais disso. Jesus Cristo é o Senhor da história, o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E um grande tumulto houve naquela cidade a partir disso. De tal forma que as pessoas pararam de comprar as miniaturas do templo da deusa Diana. O turismo começou a miar, porque o evangelho confrontou aquela cultura e apresentou a verdade, a verdadeira história que apresenta o Jesus Cristo, o Filho de Deus. E de repente, aquela igreja cresceu, e a partir daquela igreja, outras igrejas foram surgindo. Paulo precisou ir embora porque ele foi perseguido, e os discípulos de Paulo foram perseguidos e levados até aquele teatro que havia lá. Tudo isso se encontra em Atos capítulo 19, na história bíblica. Depois de 5 anos que Paulo foi embora, Paulo decidiu escrever uma carta a essa igreja. A carta que nós estamos lendo é uma carta de Paulo. Paulo está preso em Roma. E Paulo está celebrando o que Deus fez na igreja de Éfeso e o que Deus está fazendo a partir da igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, o evangelho não parou ali. A igreja de Éfeso começou a plantar outras igrejas. Começou a enviar outras pessoas. E Deus fez coisas poderosas. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: qual era a chance de o evangelho chegar em Éfeso e alcançar aquela cidade? Qual era a chance daquele trabalho pequeno, qual era a chance daquele homem com uma mensagem e sem recursos impactar uma cidade inteira e a partir dali impactar o mundo? Qual era a chance? Sabe o que é? O evangelho é o poder de Deus. Então muitas vezes quando nós olhamos, eu sempre digo o seguinte: nunca rejeite os começos, os pequenos começos. Porque muitas vezes nós não somos capazes de entender e imaginar o que Deus está por fazer. Eu lembro que quando eu cheguei em Indaiatuba, para começar a Igreja Red em 2012, nós éramos 30 pessoas. O Jefferson falou aqui, no dia tal, 28 pessoas. Nós começamos com 30 pessoas numa garagem. A nossa igreja não começou nem numa casa, começou pior. Começou numa garagem, feia pra caramba. Eu faço questão de falar que era uma garagem porque a Apple começou numa garagem. Mas, gente, eu lembro que um pastor de uma outra cidade chegou para mim e ele disse o seguinte: ele conhecia algumas das pessoas que estavam ali querendo começar aquela igreja.
E esse pastor, muito conhecido, né, sábio, ele trouxe uma frase para mim, muito encorajadora. Ele disse o seguinte: você não imagina a bucha que você está assumindo. Foi a única palavra que ele falou. Você não imagina a bucha que você está assumindo. Pois bem, de fato era uma bucha. Mas eu ainda vou escrever um livro falando sobre plantando igrejas a partir de buchas, né? É o Evangelho, é o poder de Deus. E tudo que nós temos vivido hoje, eu não sou capaz, quando eu olho para trás, eu não sei dizer o que aconteceu. A única coisa que eu compreendo é que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E é importante a gente entender que quando Paulo está falando isso, ele não está falando dos nossos planos individuais. Paulo não está falando assim, ele é um Deus que vai fazer infinitamente mais daquilo que você planejou e ele tem um plano. Não, Paulo não está falando isso. Porque o nosso problema como cristãos é que nós tornamos esse Deus muito pequeno, como se ele fosse um Deus que existisse para nos servir. Eu sempre brinco que é o Deus Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O que esse texto está dizendo não é isso. Não é que ele é capaz de fazer tudo o que você quiser, infinitamente mais. Não é isso. Sabe o que ele está falando? Que o plano dele é muito maior que nossos planos individuais. E que ele tem um grande plano na história. E que ele agora nos convida a fazer desse grande plano junto com ele. Em Efésios capítulo 2 e 3, Paulo está falando de um grande segredo que foi revelado. Sabe qual é o segredo? A igreja agora é o povo de Deus, ou seja, judeus e gentios foram unidos num só corpo, e eles agora são o povo de Deus que carrega essa mensagem de boas novas, essa mensagem maravilhosa para o mundo, de um Deus poderoso que vai fazer novas todas as coisas. É por isso que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Porque Ele salvou as nossas vidas e agora nós somos chamados a representá-lo no mundo, levando essa mensagem de salvação, confrontando os ídolos de Guarulhos, confrontando aquilo que existe ao nosso redor e mostrando que essa é a verdadeira história, a história do nosso Deus. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E 2000 anos se passaram. E essa mensagem chegou em Guarulhos. E Deus aqui começa, por meio de uma igreja local, Ele começa a anunciar a sua mensagem para uma cidade que possui inúmeros ídolos, inúmeros prédios, possui uma economia que está fundamentada sobre esses ídolos. E de repente nasce uma igreja, o povo de Deus, a nova criação, como diz em Efésios capítulo 2, 10, pois vocês são criação de Deus em Cristo Jesus, chamado para realizar as boas obras. Sabe o que isso significa? Bem simples. Muita gente, e eu acho que esse é o problema que a gente tem para entender a grandeza de Deus e do plano de Deus. A gente ainda não entendeu o que significa esse livro aqui. Porque a nossa relação com a Bíblia, muitas vezes, é uma relação assim de textos fragmentados e textos isolados. Então a gente faz devocional muitas vezes assim, né? Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Tá aqui, ó, né? Vou ler o texto. Eu lembro que na minha casa tinha lá a caixinha de promessas. Todo dia de manhã eu ia lá e pegava um versículo gostosinho. Era um versículo gostosinho. Mas era um versículo isolado, que estava fora do contexto. E muitas vezes isso nos impede de entender a grandeza do que Deus está fazendo. E de maneira bem simples, eu quero te explicar uma coisa. Eu vou te ensinar a entender o que esse livro está falando em 3 palavras. Primeira página, tá? Essa aqui, a primeira página, Gênesis 1 e 2. Deus criou o mundo. A gente sabe disso, né? Deus criou os céus e a terra. A gente aprende e tal. Deus criou os céus e a terra. Uma criação maravilhosa. E Ele criou os céus e a terra para que o homem e a mulher experimentassem as bênçãos de Deus. Mas nós sabemos que aconteceu algo. A próxima página da Bíblia é Gênesis 3. A queda, o pecado.
que trouxe ruptura na nossa relação com Deus. E não trouxe apenas consequências para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos, para o nosso coração, nos nossos desejos, nossa identidade, mas trouxe consequências cósmicas para o mundo inteiro. O mundo foi afetado e tudo que nós enfrentamos hoje relacionado à economia, problemas políticos, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas mundiais, problemas universais, tudo isso por conta da desobediência do homem para com Deus. Então aqui nós temos criação, uma página. Nós temos a outra página que nos conta a queda, o que aconteceu e por que nós chegamos ao ponto onde estamos, porque o mundo é assim. E todas as outras páginas, sabe o que elas são? Uma única coisa: criação, queda e restauração. Essas páginas aqui vão contar como Deus vai fazer para restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Restauração. E a última página da história mostra que ele vai fazer uma nova criação. A gente não crê nisso, é uma nova criação. Tudo é novo. Tudo novo. E ao longo dessa história ele vai contar como ele começa essa história de restauração por meio de um homem chamado Abraão, onde ele tem um povo de Israel, onde ele começa o povo dele. De Israel então vem esse descendente de Davi, o filho do homem, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Messias escolhido, que é Deus entrando na história e dando a vida por nós, pagando o preço pelos nossos pecados. E aí Jesus então envia os seus discípulos ao mundo, às nações, para começar agora esse novo plano das nações, onde Deus vai começar um povo de todas as nações. E aqui estamos. Aqui na história de Deus, é aqui que se encontra a Igreja Batista Tove. O Evangelho chegou aqui, as boas novas, e agora nós fazemos parte desse povo. E olha que interessante, muitas vezes a gente vê a salvação só como uma passagem de ida para o céu. Mas veja, a salvação é muito mais do que isso. A salvação é um convite para nós fazermos parte do grande plano de Deus para restaurar o mundo. E nós somos a nova criação, você sabia disso? Nós já somos a nova criação. Nós somos a nova humanidade. Ou seja, Deus colocou o Espírito Santo dele nas nossas vidas para que nós agora sejamos um vislumbre da nova criação. Para que nós sejamos o sal da terra, para que nós sejamos luz do mundo, no meio de Guarulhos, no meio da escuridão. Nós somos filhos de Deus inculpáveis que brilham como estrelas no universo. Esse é nosso chamado e nada pode parar o Evangelho, nada pode impedir essa mensagem das boas novas de avançar. E a Igreja Batista Tove foi colocada, plantada nessa cidade para ser um sinal visível, um vislumbre da nova criação e do reino de Deus. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Foi isso que nós experimentamos e temos experimentado em Indaiatuba. Não é nós, não somos nós. É o poder de Deus agindo e nada pode parar. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Creiam nisso e encham o seu coração de esperança em torno dessa mensagem poderosa. Amplie sua visão de Deus. Segundo lugar, amplie sua visão de si mesmo. Amplie sua visão de si mesmo, porque o texto que nós estamos lendo, ele diz: de acordo com o seu poder que atua em nós. Amplie sua visão de si mesmo. Agora entendo o que eu estou falando, tá, gente? Isso aqui não é papo de coach, tá? Eu não estou vindo aqui com papo de coach para dizer assim: você é especial, você é incrível. Eu não estou dizendo que você pode tudo e que ninguém pode com você, que você é um ungido. Não, eu não estou falando isso. Sabe o que eu estou falando? Eu creio que na verdade nós somos pecadores miseráveis. Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro.
Nós somos vasos de barro. E Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então nós não prestamos, nós somos pecadores miseráveis, mas nós fomos alcançados. Então, em primeiro lugar, esse poder atua em nós, transformando a nossa vida, fazendo todas as coisas novas, primeiramente em nós, pois como ele disse em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova humanidade, é o poder de Deus agindo em nós. Mas esse poder não age apenas em nós, mas esse poder de Deus também age através de nós. E muitas vezes a gente olha para aquilo que Deus fez e olha para a história, e a gente acha assim que mas eu não tenho nada a oferecer. E a gente esquece que não se trata do que nós temos a oferecer, mas daquilo que Deus pode fazer a partir daquilo que temos a oferecer. Como aquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas por meio do poder de Deus, 5 pães e 2 peixes podem alimentar uma multidão, porque o poder dele atua em nós e através de nós. Sabe que quando eu recebi o meu chamado, eu sou gaúcho, e eu era simplesmente um menino que tinha um grande sonho de servir a Deus. Grande sonho de servir a Deus. Eu estava contando para o Pedro um pouco da história do meu chamado, quando eu cresci na igreja, estudando a Bíblia, e de repente eu descobri que Deus estava me chamando para fazer parte daquela história. E eu queria levar meus amigos para a igreja. E eu não conseguia levar meus amigos para a igreja porque a minha igreja era muito fechada em si mesma. Eu não sabia se comunicar com os de fora. E eu levei meus amigos, e os meus amigos viraram para mim no final do culto e disseram assim: Tiago, nós detestamos o culto. Nunca mais nos convide para vir na sua igreja. Nunca mais venha com esse papo de Jesus para cima da gente. E aquilo foi um incômodo tão profundo na minha vida que se transformou num incômodo santo. Porque a partir dali eu fiz algo, eu comecei um trabalho com os meus amigos durante a semana. E eles foram conhecendo o Evangelho de uma linguagem mais acessível. Muitos deles se converteram e um dia eles viraram para mim e falaram assim: Tiago, já que você vai ser pastor, um dia nós vamos frequentar a sua igreja, a igreja que você pastorear. E ali Deus colocou, aos 15, 16 anos, o sonho de um dia eu construir uma igreja que alcançaria o não cristão, que falaria o Evangelho na linguagem daqueles que ainda não conhecem a palavra. E eu era só um menino com um sonho, 15 anos. Eu não era o mais inteligente da minha turma, eu não era o mais bonito, pelo contrário, eu era um adolescente lutando com as espinhas, tentando esconder as orelhas gigantes. Quando eu fui para o seminário, eu não fui o melhor aluno, eu não fui o mais brilhante. No seminário onde eu estudei Palavra da Vida tinha prêmio Vida, prêmio Ministério e o prêmio Estudo. Eu não ganhei prêmio Vida, não ganhei prêmio Ministério, eu não ganhei prêmio nenhum na vida. Fui trabalhar numa cidade em Vinhedo. E eu lembro que no meu primeiro ano de ministério em Vinhedo, a igreja era terrível, era cemitério de pastores. E no segundo ano que eu estava lá, os pais se reuniram. Sabe qual era o motivo da reunião dos pais? A gente quer colocar para fora esse seminarista. Esse seminaristinha aí, né? Ele não vai dar conta. E eles tinham razão. Pela graça de Deus, eu continuei como pastor daquela igreja durante 11 anos. Mas sempre enfrentando. E ouvindo que eu não era capaz. E de fato eu não era. Eu lembro que quando eu cheguei em Indaiatuba, a igreja de Vinhedo então me enviou para Indaiatuba. Tiago, você precisa começar uma nova igreja. E tinha um grupo de 5 líderes naquela igreja. As buchas. Sabe as buchas que eu falei? Uma dessas buchas, aqui também deve ter umas buchinhas. O Jefferson não me falou nada, tá? Mas eu sou um pastor com muita experiência, tá? E eu sei que as igrejas têm umas buchas, tá? E geralmente as buchas são os cristãos mais antigos. Geralmente. E eu não sei de nada, tá? Então,
Não comecem com o WhatsApp. Aí, que história é essa? Geralmente são os cristãos mais antigos. E esse cristão antigo era um pastor. Sabe que ele chegou para mim e falou no começo da plantação da igreja Red? Ele falou assim: você não é o cara para essa igreja. Você não é o cara. Não é o que nós estamos procurando. E aquilo doeu tanto. Mas aquilo foi tão importante para a minha vida. Porque eu entendi que de fato não tinha nada a ver comigo. E hoje, quando eu pastoreio a Red, eu olho para aquela igreja. E eu já disse para aquela igreja: eu sou uma fraude. Porque não fui eu. As pessoas olham para mim e me admiram. Eu não me olho com a mesma admiração. Porque eu tenho convicção. Foi o poder dele que atua em mim e através de mim. E eu sempre digo até hoje que aquele homem tinha razão. Eu nunca fui e nunca serei o cara para a Red. E foi exatamente por isso que Deus me escolheu. Porque a minha fraqueza estabelecia o palco perfeito para Deus mostrar a grandeza dele. Eu era um improvável, eu sou um improvável. O Jefferson é um improvável, o Pedro Pamplona é um improvável. O Lucas Tutuí, então, nem se fala. É um baita improvável. Mas deixa eu te contar algo sobre Deus. Deus ama escolher os improváveis. Deus sempre escolhe os improváveis. Já percebeu isso? Davi era um improvável. Moisés era improvável. Os discípulos que ele escolheu de Nazaré, os galileus, eles eram improváveis. Por que Deus escolhe os improváveis? Sabe por quê? Porque o improvável, ele estabelece o palco perfeito para Deus mostrar a grandeza dele. Para ninguém ter dúvida que foi Deus. Então, amplie sua visão de si mesmo. Porque há um poder que habita dentro de você, que é o mesmo poder que habitava em Cristo Jesus, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E se esse poder tem poder para ressuscitar, esse poder tem poder para fazer novas todas as coisas na tua vida e para te usar na obra desse Deus, para a glória desse Deus. Amplie sua visão de si mesmo. Então para de se esquivar da missão, daquilo que está acontecendo aqui, dizendo: eu não tenho nada a oferecer. Quem sou eu? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Amplie sua visão de Deus e amplie sua visão de si mesmo, porque Deus quer atuar na tua vida e através da tua vida. E Deus pode sim fazer grandes coisas por meio do poder dele, através da tua vida. Então comece. Então saia da arquibancada. Saia da arquibancada. Porque tem muita gente que vive a vida cristã assim na arquibancada, como telespectador. Deus está nos chamando nesse texto aqui de Efésios a sairmos da arquibancada e entrarmos dentro dessa história, fazendo parte dessa grande história para a glória de Deus, pois Deus quer te usar, você faz parte desse povo, desse corpo. Então vem viver essa grande aventura. Amplie sua visão de Deus, amplie sua visão de si mesmo. E com isso eu quero dizer que o pastor de vocês não é o cara para essa igreja. Talvez você já pensou nisso, né? Eu não sei se o Jefferson é o cara para essa igreja. Você tem toda a razão. O Jefferson não é o cara para essa igreja. E foi exatamente por isso que Deus escolheu o Jefferson. Porque o Jefferson estabelece o palco perfeito para Deus mostrar o quão grande ele é. Amplie sua visão de Deus, amplie sua visão de si mesmo. E terceiro, amplie sua visão da missão. Ele termina dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Olha que interessante que ele diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Sabe o que significa por todas as gerações? Significa que esse Deus poderoso,
que é capaz de fazer infinitamente mais através de nós, Ele vem atuando na história por meio de várias gerações. Ele é o mesmo Deus que atuou em Noé, é o mesmo Deus que atuou na história de Abraão. Quando ele disse aquele homem, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. E agora, esse mesmo Deus que chamou a geração de Abraão e que chamou a seguinte geração, é o Deus da nossa geração que nos chama agora e diz, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção no mundo, para que as pessoas vejam a minha glória através da tua vida. Sabe qual é o nosso problema como cristãos? É que a gente não enxerga a história de Deus da maneira correta. Porque a gente olha para a Bíblia e a gente acha assim, bom, a Bíblia está completa, não tem mais nada para ser acrescentado. Então agora, o que a gente faz? Vamos esperar Jesus voltar, não é? Vamos esperar Jesus voltar. Enquanto isso, a gente vive a nossa vida, daqui a pouco ele volta, porque... Deus me livre, eu não aguento mais o governo que está aí, eu não aguento mais esse mundo. Eu quero que Jesus volte. Aliás, eu acho que Jesus está voltando, tá, gente? De verdade. Eu tenho orado por isso. A minha filha tem 4 anos de idade. E eu tenho orado incansavelmente para que Jesus volte antes dos 12 anos de idade dela. Porque está fase difícil, né? Então que eu vou precisar... Mas a gente vive a vida cristã dessa forma. Eu estou esperando Jesus voltar. Posso te falar uma coisa? Presta atenção nisso. A Bíblia está completa, mas a história de Deus continua sendo escrita. A Bíblia está completa, mas a história de Deus continua sendo escrita. É interessante como Atos 29 termina, porque Atos mostra o que aconteceu quando os discípulos foram pregar as boas novas, e Atos 28 termina com um final abrupto, não tem fim. Sabe por quê? Porque Lucas, o autor de Atos, propositalmente deixou o livro de Atos sem final. Por quê? Porque a história não acabou. A história da igreja continua sendo escrita agora por meio da Igreja Batista Tove. E o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado, quer agir agora também grandiosamente e poderosamente. E eu só tive noção disso quando eu fui há 10 anos atrás para a Indonésia. Recebi um convite para ir para o encontro de Lausanne. E o encontro de Lausanne reuniu líderes de mais de 150 países do mundo. E eu vi gente que eu nem sabia que existia no planeta. E todos esses povos e raças cantando num lugar lá na Indonésia, em Jakarta, em uma única voz, adorando a Deus. E aí eu tive um vislumbre daquilo que nós vamos viver nos novos céus e nova terra, quando estivermos vivendo de fato o reino literal de Deus. A gente vai adorar o mesmo Deus, cantando todos os povos, todas as tribos e todas as raças, e foi maravilhoso. Mas, de repente, uma moça do Irã compartilhou o testemunho dela. Ela falou que ela descobriu as boas novas do Evangelho, do poder de Deus, através de uma página da Bíblia que foi dada a ela. Ela leu aquela uma página e ela se converteu a Cristo Jesus. E ela se tornou uma missionária de 19 anos no Irã. Só que ela foi evangelizar a família dela. Sabe o que aconteceu? A família chamou a polícia, ela foi presa. Ela ficou 30 dias numa solitária, na escuridão. E ela disse que Jesus foi visitar ela lá no Irã, na cela. E disse, eu vou te usar para alcançar o povo do Irã. De repente, um rapaz da Angola virou e começou a compartilhar a história dele. Ele disse, olha, eu cresci no meio de uma tribo africana, meus pais foram mortos por outra tribo, eu me tornei órfão. Então, americanos que estavam ajudando, cuidando na guerra civil da Angola, me acolheram, eu conheci o cristianismo, e Deus então me chamou para curar as feridas do povo africano. De repente veio o chinês, e falou assim, gente, vocês não imaginam o que está acontecendo na China.
A igreja está se espalhando. E de repente vem um homem da Coreia do Norte, que ele não podia nem revelar o nome dele, falando assim: eu estou pregando o evangelho na Coreia do Norte. De repente a mulher do Egito veio e compartilhou: gente, há cerca de um mês atrás, 25 homens cristãos foram mortos no Egito. E se você quiser ver esse vídeo, ele está lá no YouTube. Se chama Um Recado de Sangue ao Povo da Cruz. Os muçulmanos, o Islã pegou 25 homens cristãos. Eles estavam com uma roupa laranja e mataram eles com uma arma, com tiros. E o sangue deles se espalhou pelo mar. O vídeo está no YouTube. Isso há cerca de 10, 11 anos atrás. Ela disse que quando esses homens foram mortos, o evangelho explodiu no Egito. Igrejas sendo plantadas, pessoas se convertendo. Ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E ninguém pode parar o poder de Deus que está agindo no mundo. Deus está fazendo novas todas as coisas por meio da igreja. Nós fomos chamados a fazer parte dessa história. E de repente eu me vi no meio daquilo e falaram assim: Tiago, qual é a sua história? E eu parei por um momento e eu pensei: posso não compartilhar a minha história? Eu fico pensando que um dia a gente vai chegar lá no céu. E vai ter um daqueles momentos assim que a gente vive na igreja de compartilhar. Vamos compartilhar a história, vamos celebrar, culto de gratidão. Aí Moisés vai levantar e vai falar: eu, pela graça de Deus, obedeci o Senhor e o povo de Deus foi liberto da escravidão. E aí Davi vai levantar e vai dizer: eu também. Um dia eu acordei cedo, peguei as coisas que meu pai tinha falado, eu fui lá para aquele campo de batalha, eu derrotei aquele gigante, e dali eu me tornei um rei, e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E aí eu imagino que Daniel vai levantar e vai começar a compartilhar, o apóstolo Paulo vai compartilhar, e aí de repente vai chegar a minha vez lá no céu. E aí, Tiago? Ou a sua vez? E o que você vai dizer? O que você viveu? O que você viveu na tua vida? Como você dedicou a tua vida a esse Deus na grande história dele? Você hoje está sendo chamado a fazer parte dessa grande história. Esse Deus poderoso quer agir na sua vida e através da sua vida no meio dessa cidade. E eu lembro quando eu estava voltando daquele avião da Indonésia, 36 horas, 38 horas, muito tempo para pensar. Eu lembro que tudo aquilo ficou passando na minha mente. E eu fiz uma oração que eu aprendi com uma missionária. A oração é a seguinte: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E talvez essa deve ser a oração dessa igreja. Deus, a sua oração. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Um dia eu fiz essa oração. E hoje eu posso dizer que eu tenho a alegria indizível de viver coisas que eu não sou nem capaz de explicar. Através do poder de Deus que atua em mim. Que Deus. Que Deus. Que igreja. Que privilégio que vocês estão vivendo aqui. Eu creio que Deus quer usar essa igreja para causar um tumulto nessa cidade. Pelo poder do evangelho. Anunciando as boas novas desse Deus que está fazendo todas as coisas novas. Essa é a tarefa de vocês como igreja, essa é a nossa missão. Por isso, a missão dessa igreja se conecta com a grande missão de Deus na história. Amplie sua visão de Deus, amplie sua visão de si mesmo e amplie sua visão da missão. O impacto dessa igreja, o impacto que essa igreja terá nessa cidade, no Brasil e no mundo, está intimamente ligado à visão que essa igreja tem de Deus, de si mesma e da missão.
Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 3 anos. Amém? Vou orar. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por essa igreja que se iniciou aqui em Guarulhos. E não foi ideia de homens apenas, foi uma ideia que nasceu no teu coração, eu não tenho dúvida disso. E nós já vemos os sinais aqui do Senhor agindo. Não somente no espaço, no lugar, mas na vida das pessoas, transformando pessoas. Pessoas estão sendo libertadas, curadas, conhecendo a Cristo Jesus. E Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor haja na vida e na história dessa igreja, enchendo eles de convicção do teu poder e ampliando a visão dessa igreja, sobre sua visão, sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos e como o teu poder está agindo por meio de nós, e ampliando a visão sobre a missão que nós somos chamados a viver. Abençoa essa igreja, Deus, que eles possam viver muitos anos pela frente e que eles possam experimentar, como Paulo disse, que essa igreja possa conhecer e experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor e do teu poder. E que esse amor transborde, alcançando pessoas, famílias e uma cidade inteira para a honra e glória de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.